começando mais um podcast. Hoje a gente está com um convidado especial, que é o Abner Borges. Bem-vindo, Abner. Muito Tudo obrigado, bom? obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Abner. Gente, chama de Borges. Pode ser Borges também. Tem os amigos que chamam de Borges, né? É, sobrenome. Sem problema. Bom, Abner, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E a gente quer conhecer um pouquinho sobre o Abner. Eu creio que o pessoal de casa também gostaria de conhecer quem é o Abner e por que o Abner está aqui na Bélgica. Sim. Eu sou natural de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, mesmo na capital, mas da família ali de Osasco, né? Cidade de Osasco. Família normal brasileira, papai, mamãe, um irmão mais velho, né? E, enfim, né? Eu sou músico, né? Essa questão essa influência musical veio bastante, assim, da parte da igreja, né? Eu sirvo a Deus numa denominação, congregação cristã, né, no Brasil, tem aqui na Bélgica também, né? E nessa igreja em especial nós temos uma orquestra. Então, violino, viola, violoncelo, trombone, trompete, vários instrumentos, né? A gente usa nessa igreja para servir a Deus, para tocar os hinos, né, e tudo mais. E isso sempre fez muito parte da minha vida. E minha família toda, claramente, por ser dessa igreja, também, né, família de músicos, assim. Sim. Claro que não músicos profissionais, né, músicos mais amadores, mas sempre tive essa influência. E meu pai, ele era violinista nessa igreja, ele ainda é violinista. E é aquela, né, filho de peixe, peixinho é, né? Então o pai queria que a gente, né, entrasse também nesse meio. Só que eu sempre quis violoncelo, como eu sou violoncelista, né, pra quem não sabe. Sempre quis violoncelo, só que violoncelo, pra quem não sabe, é um instrumento grande, né, chega mais ou menos aqui, você toca ele sentado, né, e uma criança de 7 anos não ia... É muito pesado, equilibrar. Né? Exatamente. Se bem que existem, né, instrumentos de menor proporção, mas na época, né, difícil, caro, às vezes até uma falta de conhecimento mesmo, né, dos instrumentos. Aí o papai falou, começa no violino, mas meu Deus, não ia violino. Ai, gente, eu sou apaixonado por violino. Né? Não, eu acho maravilhoso, mas naquela época, né, não ia de jeito nenhum, era incrível. E meu pai, enfim, né, é mais um ditado, santo de casa não faz milagre, né, e aí não conseguia, né, fazer pegar o gosto, né. E aí fiquei uns 5 anos naquele vai. Tirar o violino da caixa, só meu pai ver que eu estudava, bagunçava as partituras, assim, achando que enganava alguém, né? Ai, criança é fogo. Enfim, aí com 12 anos eu resolvi parar, não quis mais, falei, pai, francamente, não quero violino, quero violoncelo mesmo e tal, né? Sim. Só que nessa época, meio que eu fiquei um pouquinho desgostoso, sabe? Com aquela coisa de levar o violino, uma coisa que eu não queria. Aí fiquei uns 2 anos parado, assim, tranquilo, não quis mais saber, ia pra igreja normal, mas não estudava nada. Aí com 14 anos, isso é uma coisa maravilhosa que existe no Brasil, né? Nos países latinos em gerais, podia até falar disso, que não vejo muito aqui na Europa. Essa questão de projeto social, né? Sim. Nossa, eu sou fruto de um projeto social. E com 14 anos, uma amiga minha tinha começado nesse projeto, é um projeto de ensino coletivo de cordas, chamado Grupo Pão de Açúcar. Né? Infelizmente, ano passado ele foi cancelado esse projeto, mas ficou mais de 20 anos, né, em ativa, e é um projeto maravilhoso. E nesse projeto se ensinava violino, viola, violoncelo e contrabaixo do zero, todo mundo junto. Então fazia uma sala de 40 alunos, desde a primeira nota, mas é muito legal, porque normalmente, e principalmente na igreja, né, a gente sempre estuda sozinho. Todo o nosso caminho de estudo é sozinho, para então depois, você acabou seus estudos, te coloca numa orquestra para tocar em conjunto. Mas você nunca teve essa experiência de tocar em conjunto, né? E esse projeto foi maravilhoso exatamente por isso, porque me moldou de uma forma, a música em geral, né? É exatamente disso, de você ouvir o seu colega, você ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor, não só ao que você está fazendo, né? Porque normalmente sensibilidade, né? Exatamente, desde a primeira nota, imagina, fazendo um simples pizzicato, que é uma única nota, sem os arcos, um simples pizzicato, que é beliscar a corda, né? Os violões fazem, né? A gente também faz isso. No primeiro pizzicato é todo mundo juntinho, o mesmo som, sabe? Então é maravilhoso essa questão desse projeto social, né? Isso me aportou muita coisa. E aí foi isso, 2 anos com esse projeto, né? Aí caí de amores pelo violoncelo e não parei mais até hoje, né? Que legal. Aí
enfim, a rota é longa, vocês verem eu conto mais. E o que te fez vir para a Europa, sair do Brasil e vir para a Europa? Conta Então, pra gente, foi um sonho, foi um... sim, em partes era um sonho. Eu sempre, assim, no o violoncelo, eu sempre quis seguir a vida profissional com esse instrumento. E claramente, a gente vendo por fora, Europa, berço da música, Estados Unidos, um grande, hoje em dia, né, e na época também, né, é um grande polo assim, musical, né, com professores excelentíssimos. Então eu sempre tive esse sonho de estudar fora, né. Em 2011 eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para estudar em Pensacola, mas por causa da vida, dinheiro aqui, não deu ali, infelizmente não deu certo. Então foi meio que uma frustração, né? Isso em 2011. E aí eu sempre fui estudando. Aí em 2011 eu acabei por exemplo, esse projeto eu acabei. Em 2011 eu saí dele. Aí fui para a Escola Municipal de São Paulo. Ali na Escola Municipal tive a oportunidade de tocar com um ensemble de violoncelo do Fukuda Cello Ensemble. Tive a oportunidade de tocar na Orquestra Jovem de Guarulhos, né, na Experimental de Repertório, algumas orquestras assim. E fui levando, e estava fazendo minha formação. Mas, como nem tudo são flores, né, no Brasil é complicado essa parte de música clássica, né? Então, e a família não podendo ajudar, eu sempre tive que trabalhar com outras coisas. Então eu fiz, né, eu trabalhei com muita coisa, com marketing multinível, já trabalhei com vendas, trabalhei até em banco. O meu último trabalho, inclusive, foi no Banco Bradesco. Fiquei 3 anos lá, mas sempre levando a música, sempre não deixando esse sonho morrer. Era né? paixão a música. Isso, e até hoje, né? A gente sempre... Enfim, brasileiro tem essa garra, né? Sim. De correr atrás. Independente do que esteja acontecendo, a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Verdade. Então era isso. Por muito tempo eu fazia, por exemplo, conservatório de manhã, faculdade à noite, à tarde, porque eu tinha... Para poder entrar no Bradesco, eu tive que entrar numa faculdade de gestão financeira. Então eu sou formado em gestão financeira pela FATEC também. Olha que coisa louca, né? E trabalhar de noite, né? E sempre fazendo esse malabarismo. Beleza. Nesse Fukuda Cello Ensemble, né? Que é uma família de música chamada Fukuda, né? Eles têm uma escola lá em São Paulo e tudo mais. E tem esse grupo que é só de violoncelos, tem a Orquestra Fukuda, tem uma escola de música. E o Ricardo Fukuda foi meu professor. E o Ricardo Fukuda tem um filho dele, que é o Alec Fukuda, também violoncelista, né? E o Alec, ele conseguiu uma bolsa também em Paris, para estudar violoncelo. E éramos amigos, né? Tocamos juntos nesse Cello Ensemble. Depois ele veio para Paris, eu continuei tocando no Brasil e fazendo meus trabalhos e tudo mais. Ele falou, cara, vem pra cá, né? Vamos mandar uns e-mails professores, você tocar para alguns deles, quem sabe, né? Sim. Acontece alguma coisa. Aí o que eu fiz? Nas minhas férias do Bradesco, aí eu vim pra Paris, né? Aí fiquei na casa do Alec, mandei mensagem para alguns professores e tal, para conhecer, tocar. E aí foi o começo desse sonho da Europa, né? E aí eu, graças a Deus, toquei para vários professores, mas uma professora específica, que é também uma das minhas mentoras, Helene Dotri, ela chama. E aí fui tocar para ela. Na verdade, não ia tocar para ela, que ela não me respondeu no e-mail. Muito doido. Te ignorou. Não, mas ela é assim, até quando ela demora para responder. É assim mesmo. E aí eu fui assistir uma aula dela, né, com um aluno. E aí, como o Alec estava junto, e o Alec era aluno dela, ela falou, quem que é esse moço, né? Aí ele contou um pouquinho, falou que eu enviei e-mail, eu não devo ter visto, alguma coisa assim. Eu falei, mas eu quero ouvir ele sim. E aí tive a oportunidade de tocar para ela, foi muito bom. Nossa, ficou marcado assim na memória, né, aquele dia, porque ela gostou muito, né, gostou do que ela viu e ouviu. Aí ela perguntou, contei toda essa história para ela, que eu trabalhava e tudo mais. Ela falou, mas você não conseguiria fazer isso aqui? Né? Trabalhar aqui, poder continuar isso tudo. Falou isso, quase me deu um infarto. Meu Deus do céu. Não me enche de esperança. Não brinco com meus sentimentos, né? Desse jeito. Aí eu falei, com certeza, mas, né, eu preciso... Olha, ela falou, se você conseguir vir, eu consigo para você uma bolsa para você estudar comigo. Eu falei, meu Deus do céu, santo Deus, né? E aí é isso, e, né, nós cremos em Deus e a gente crê que tudo tem um porquê. Tudo é guiado por Ele. E olha que coisa interessante, né?
Nessa época que eu fui primeiro para Paris, que eu vim para Paris, eu tinha conhecido um rapaz, ele é irmão, olha só, olha que loucura. Eu tocava na Jovem de Guarulhos com um violinista, esse violinista casou com uma moça, e o irmão dessa moça, ele morava na Europa, estava visitando ela no Brasil um dia que eu estava na casa deles, que a gente fazia uma noite de jogos, né, jogos de tabuleiro, a gente passava a noite jogando. Conheci ele um dia. Quando eu vim pra cá, postei claramente no Facebook, falei, você tá aqui, vamos se encontrar. Vamos sim, beleza. Nos encontramos, né, enfim, demos um rolê por Paris, contei pra ele toda essa história. Falei, cara, agora eu preciso ver o que eu vou fazer, né, preciso achar uma casa, ver o que eu faço pra trabalhar. Olha como Deus faz as coisas, né, é Deus purinho. Ele falou, cara, então você não tem que se preocupar com mais nada. Eu falei, como assim, tá doido? É isso. Aí ele falou, olha, eu trabalho muito pela Europa, sempre viajando, mas eu tenho um apartamento fixo. E eu preciso de alguém para me dar uma força com meus agendamentos, com isso, meio que um secretário. Sim. Resumo da conversa. Ele me ofereceu para eu morar nesse apartamento, não ia pagar aluguel esse primeiro ano, e ajudava ele com as coisinhas dele, né, com marcação, agendamento, comprar passagem, né, para ele poder fazer os trabalhos dele e ainda ganhar um salário em cima disso. Então foi isso, meu primeiro ano foi maravilhoso. Então é isso, são anjos que o Senhor coloca, né, no nosso caminho. E aí quando eu voltei pro Brasil também, toda a parte, falei com a minha supervisora no Bradesco, falando que eu precisava sair e tal. Eu pedi as contas, a minha gerente não me deixou pedir as contas, falou, não, nós vamos te mandar embora, você ter a sua rescisão toda e você poder... Olha que demais, maravilhoso, né? Então é isso, né? Então também tem aquela assim, sempre sair com um bom cheiro, de onde a gente estiver, a gente deixar um bom cheiro para as pessoas, né? Porque isso... Deixar sempre as portas abertas, exatamente. Então foi isso, aí foi assim que eu vim para Paris, né? E aí em Paris, claramente, continuei trabalhando também, levando a busca, né? Mas foi muito gostoso, foi uma experiência ótima e muito... Eu amadureci muito, né? Eu acho que todo mundo devia ter essa experiência, sabe? Sair um pouquinho da saia dos pais e realmente vir para a vida, para você ver que... para você dar valor, né? Tanto para os seus pais, você vê o quanto sofrido que é para te... né? Mas eu acho que todo mundo devia ter esse tipo de experiência, porque você cresce muito, né? Você amadurece muito como ser humano, você dá valor nas coisas, né? Muito, muito mesmo. Verdade. Aí foi isso, 3 anos em Paris, finalizei meu curso lá, eu fiz na École Normale de Musique, né? Tenho meu diploma de execução em violoncelo por essa escola, 3 anos. Aí conheci a digníssima ali. Você conheceu ela em Paris? Conhecemos em Paris, exatamente. Com 10 meses que eu estava na França, né? Nós somos também da mesma igreja. E olha que coisa, quando eu cheguei em Paris, a família dela estava se mudando aqui para a Bélgica. Praticamente no mesmo mês. Aí não nos conhecemos naquela época, 10 meses depois eles vieram visitar, né? E aí nos conhecemos na igreja. Que legal. Aí fomos conversando. O resto é história, né? Que legal. Mas, Abner, e dá para viver da música? Porque assim, Então, no Brasil é bem difícil, né? E aqui na Europa? Como? Não é simples. É verdade que não é simples, né? Assim, no Brasil é difícil, na Europa é assim o dobro de exigência do Brasil. Até uma história que eu costumo contar, assim, para se ler partitura a gente utiliza claves, né? Clave de sol, clave de fá. E no violoncelo, por exemplo, né, assim, a gente utiliza para leitura clave de sol, clave de fá na quarta linha, clave de dó na quarta linha. Tem muitas outras claves para leitura, dependendo do instrumento. Sim. Só para vocês terem uma noção, quando eu vim para Paris, em solfejo, na matéria de solfejo, eu tive que aprender todas as claves. Mesmo que eu não use no instrumento, um músico que se diz músico na cabeça do europeu, ele tem que saber tudo, né? E olha que coisa... Puxado! E olha que coisa interessante. Realmente, né? Eu fui fazer um concerto uma vez em Paris, foi um tempinho depois, e me aparece uma partitura para eu tocar com clave de dó na primeira linha. Imagina se eu não tivesse estudado. E eu falei para esta, porque eu achei que fosse um erro, né? Porque normalmente ela não usa isso. Eu falei, maestro, clave de dó na primeira linha? Ele, sim, qual o problema? Eu falei, não, tá tudo certo. Vamos nessa. Olha que coisa, né? Então é isso. Então o nível de exigência aqui na Europa ele é muito maior. Então você tocar numa orquestra, né? Precisa realmente de um nível altíssimo. Conhecimento mais avançado. Exato. E para se ter esse conhecimento, claro, você precisa estudar, você precisa de tempo, né? Dedicação máxima, assim. Então, por exemplo, vir para a Europa, tocar numa orquestra, você precisa de um tempo para você poder estudar.
Eu não tenho esse tempo, por exemplo. Então, o que eu fiz? O que eu faço? Eu já fui mais para a parte de pedagogia, já dar aulas particulares. Nessa parte dá para a gente já ter uma renda já. Parte de cachê também, né? Toco em eventos, tudo evento que precisar, casamento, já toquei em casamento, já fiz 15 anos, né, debutante 15 anos, essas coisas assim. Até velório, se precisar nós toca. Mas é verdade, no Brasil, olha que coisa louca, no Brasil eles contratam atores pra chorar em velório, você acredita? É mesmo? Olha que coisa doida. É cada nicho de Não, negócio. eu sei novela. Mas enfim. Então eu digo muito que o músico tem que ser um empreendedor. Sim. Precisa ser um empreendedor, porque porque todo mundo acha que ser músico é só tocar em orquestra. Não é só isso. Tem tantas outras coisas. Tem produção, você pode criar um grupo, fazer música de câmara, que é uma música para grupos menores, né? Quarteto, quinteto, ter um trio, por exemplo, né? Então é isso, viver da música é uma coisa incerta, vamos dizer assim, Sim. porque você tem que criar o seu ganha-pão, entendeu? Sim. Então é isso, e isso eu acho que é uma coisa que seria importantíssima, é ter até essa matéria que a gente não tem, mas uma matéria de empreendedorismo. Como você vai vender seu peixe, né? Porque às vezes o músico ele fica tão preocupado em só tocar, e passa o tempo e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Exatamente, se eu não passar numa orquestra, o que vai ser da minha vida, né? Verdade. Você entendeu? E deixa eu te falar, eu sou apaixonada por orquestra em geral, né? Uhum. Eu achava na minha cabeça que a orquestra, por exemplo, vamos supor, o Vila Harmônica, né, que toca, quando ia lá no Espírito Santo eu ficava louca. O Vila Harmônica, eu achei que já era uma equipe que ficava viajando, já era uma equipe certa, que ele fica viajando. Não é assim que funciona as orquestras? Sim, então a orquestra é um outro nicho, né? A orquestra, ela é formada, ela tem o time dela. Para você fazer parte desse time, já tem esse também. Às vezes tem orquestra, por exemplo, em Paris, na Rádio France de Paris, faz 10 anos que ele tem um posto de contrabaixo em aberto. Todo ano tem teste, mas nunca ninguém passa porque não é o suficiente para eles. Olha para você ver o nível de exigência. Que loucura! Então o que eles fazem? Não preenche o posto, não fica ninguém fixo, e aí se tem programa que precisa daquele contrabaixo a mais, eles pagam um cachê e a pessoa vai lá e faz o cachê. Se não, a pessoa pode prestar, né, postular para aquele posto. É como se fosse um concurso público. Eles colocam lá o edital com tudo que você precisa. Você tem que preparar tal e tal concerto, tais e tais e tais extratos, né, que a gente chama de excertos de orquestra. São pequenos pedaços de uma peça orquestral onde o seu naipe vai estar em destaque. O naipe que eu digo é o naipe dos violinos, das violas, do violoncelo, dos metais, né? Então você tem toda uma lista, você prepara toda aquela lista. Mas varia muito de orquestra para orquestra, né? Cada orquestra pede uma coisa. Então você tem que ir no edital e normalmente você prepara todos os excertos possíveis e aí no edital o que vai precisar você vai preparar aquilo, entendeu? Então é isso. Então, o que eu faço hoje? Eu dou aulas, toco em eventos, tenho um grupo, né? Um quarteto onde a gente faz também concertos e fico de olho nos editais. Se aparecer demora, mas quando aparece um edital é aquilo, e em casa preparo todo esse repertório, né? Para quando tiver edital eu estar pronto para poder prestar. E aí, se passar, maravilha, aí você fica fixo numa orquestra. Aí você é músico da orquestra, né? Como se fosse carteira assinada mesmo, com contrato e tudo mais. Entendi. E lá no Brasil tem muito... Os músicos são muito contratados, bandas para abertura de casamento. Aqui tem muito também? Tem, mas é menos que no Brasil. Nossa, no Brasil era todo final de semana eu tocava em casamento. Às vezes 3 casamentos por dia. Sim. Saía de um e ia para outro. É assim, sim, tem muito. Isso é muito cultural também, né? Aqui, confesso que não sai tantos eventos assim. É muito mais difícil. Tem uma certa panelinha também, né? Não é tão divulgado. Porque no Brasil é aquela coisa, né? Sim. Tudo aberto, a gente conversa com todo mundo. Aqui é difícil o europeu você conseguir, né? Cavucar ali aquela frieza toda. Exatamente. Mas tem, não é que não tem, só que é mais difícil, né? Já fiz alguns casamentos aqui em Paris também. Toquei num barco em Paris uma vez, com um casamento. Que legal! De brasileiro, Não, eles eram um americano casando com uma francesa. Aí eles pediram um duo, aí tocou um violoncelo e uma flauta.
durante o casamento no barco. E o barco lá no Rio Sena, em frente à Torre Eiffel. Nossa, que lindo! Aí toquei nesse casamento também. Mas é isso, é de conseguir os contatos certos, né? Para poder conseguir essa parte. O que o, vamos dizer que Violoncelo. O profissional do violoncelo É o violoncelista. Violoncelista, ok. O que ele almeja? Qual que é o sonho dele? Ele quer chegar onde? Suponhamos que você já fez toda a sua carreira, mas aí o que esse profissional, onde que ele quer alcançar? Depende muito, né? É muito doido, porque na música você não tem um só caminho. Eu tenho amigos, por exemplo, que estudaram comigo, começamos a mesma coisa. Hoje eles fazem, por exemplo, jazz com violoncelo. Tem outro que foi já... Porque o violoncelo é um instrumento mais versátil que existe. A gente consegue tocar tudo com violoncelo, literalmente tudo. Então você pode tocar rock, você pode tocar jazz, você pode tocar samba, você pode tocar música popular brasileira, clássica, enfim. Então depende muito do músico. Eu não consigo te dar uma resposta que vá funcionar para todos eles, porque cada músico tem uma aptidão para alguma coisa, gosta, por exemplo, tem músico que gosta de compor, toca violoncelo e começa a compor coisa para violoncelo e vai ganhar vida na parte da composição. Eu sou intérprete, eu gosto de tocar, né? Então, para mim, o que me deixa feliz com o violoncelo é exatamente poder me apresentar, né? Fazer concerto, tocar em eventos, tocar em orquestra principalmente, e o mais de tudo, porque eu lembro até hoje, isso é uma coisa, até na rua, se eu toco na rua e a pessoa fica feliz, dança, isso, eu toquei muito na rua. Que legal, né? No Brasil toquei muito, até em Paris toquei bastante na rua. Então é isso, pra mim o que me completa, né, é poder interpretar e tocar as pessoas pela minha interpretação. Né? Então, o meu melhor pagamento é alguém chorar por algo que eu estou tocando, ou se alegrar, ou pular. É ali que eu consegui atingir meu objetivo, entende? Mas é difícil responder essa sua pergunta. É muito difícil, porque cada um quer uma coisa, né? Almeja uma coisa. E como eu disse, música é um emaranhado que pode ir para qualquer lugar. Para qualquer lugar mesmo. E dentro da música, de tudo que você passou como músico, tem alguma situação que você queira contar pra gente, assim, que é engraçada, que... Situação engraçada. Dentro de tudo que você já passou como músico. Vixe, tem várias. Que o povo gosta. Olha, já me... Olha que coisa interessante. Eu gosto muito de entrar na música, né? De realmente senti-la. E até hoje, né? Tem uma brincadeira quem estava comigo nesse dia, até hoje eles brincam, né? Nosso maestro nesse projeto social, ele era muito enérgico assim. Tem que estar tudo nos trinques. E a professora, ele é meio que aquele pai autoritário, e a nossa professora é aquela mãezona que... Né? É muito doido, é realmente uma grande família. E nesse dia, a gente estava no ensaio da orquestra, né? Que tem as classes, né? As turmas. E aí, depois que você tem um certo tempo de turma ou finaliza o curso, que era de 2 anos, você tinha a possibilidade de entrar na orquestra. E aí, com um ano de violoncelo, eu consegui entrar na orquestra deles. E nesse dia, a gente estava fazendo, acho que o Adágio para cordas de Barber. Peça linda, vocês escutam depois. E ela é muito lenta, né? Ela é, sabe, uma atmosfera muito... Lindo. E eu tava lá no meu violoncelo, porque a gente tem na música, assim, o maestro me dá um grito, porque alguém tava fora do compasso, e ela tava no compasso 11. Meu amigo, eu pulei daquela cadeira, caiu tudo, e o maestro, nem ele conseguiu segurar a braveza, né? Rachou o bico, todo mundo rachou o bico. Então, sempre que eu vejo os meus amigos daquela época, eu sou um 11, né? Que brinca comigo, eu sou 11. Mas várias coisas, né? Isso foi uma que aconteceu em ensaio, que já aconteceu em concerto uma vez, foi que a gente... O arco do meu... Que assim, o violoncelo tem o violoncelo, o instrumento, e tem aquela varetinha que a gente chama de arco, né?
Com ele que a gente faz o som. E aquele arco, se vocês verem, tem a madeira e tem aquela parte branca. Aquela parte branca é um monte de cabelo, de fios de cabelos, né? No caso é crina de cavalo. É mesmo? Sim. E elas têm as cerdinhas, né? Onde aquelas cerdas elas puxam a corda e a corda vai vibrar para fazer o som. Então a gente pega o arco, né? A gente estica elas para poder fazer aquele som. E no meio de um concerto, o meu arco ele explodiu. Literalmente. Explodiu e todas as crianças... Acabou, não conseguia mais tocar. Aí teve que dar um concerto pra dar pizzicato e pronto, aí não teve jeito. Mas sempre acontece essas coisinhas, né? Mas, suponhamos, eu ainda não acompanhei nenhum concerto. Sim. Mas as pessoas que acompanham, elas sentem, nesse caso específico, que o seu deu esse não, mas aí é visível, elas né? sentem que tá faltando quem tá ouvindo. Ou somente o pessoal que tá lá tocando sabe que... Então, tá, isso é um desfalque tremendo porque eu não consigo mais tocar. Sim, né? sim. Então, assim, claro, não depende da orquestra também. Se eu tô, por exemplo, se eu tô num grupo de música de câmara, um quarteto. Normalmente um quarteto de cordas é 2 violinos, viola e violoncelo. Então, se não tiver um violoncelo para tocar a parte dele, nitidamente dá pra ver. Nitidamente dá pra ver, né? Mas, por exemplo, nesse dia que estourou, tinha mais 5 violoncelos comigo. Então, a defasagem não foi tanta. Sim. Tipo, viram que aconteceu alguma coisa que eu, né? Aquela área de arco, de breu, né? Enfim. A partir de agora você leva 2 arcos. Pois é, tem que ter um arco de reserva, exatamente. Não, e olha que coisa interessante, deixa eu só acabar. Então foi isso, então eu acabei com o pizzicato, mas não prejudicou o ensemble, né? O conjunto. Mas olha que coisa maravilhosa. Eu acho que música ela é essencial para todo mundo, porque ela ensina tanto pra gente. 2 coisas que aconteceram que me marcaram muito, agora não de coisas ruins, mas de coisas boas. Aconteceu uma coisa ruim, mas o como foi resolvido foi tão bom que eu falei, cara, que demais, né? Teve num concerto em específico, tinha um solo de violino. Então tem a parte da orquestra normal e tem um violino que faz uma parte separada, a gente chama de solo. E tava tocando o solo do violino, né? E aí às vezes acaba o solo, aí a orquestra continua, dá um tempinho e ele volta com o solo. Nessa que acabou o solo, ele tinha uma nota na corda Mi. Quando ele atacou com o arco, acho que o ferrinho do arco pegou na corda, aquela corda ele estourou. Sabe o que aconteceu? O segundo violino estava do lado dele, deu o violino para ele. Ele pegou o violino, deu o que quebrou a corda para aquele violino. Ele continuou o solo normal. Aquele violino saiu rapidinho, trocou a corda, afinou lá fora, né, claramente, não no palco, afinou a corda, voltou, ele acabou de tocar com aquele violino, acabou, bateram o palmo, vamos para a próxima música, troca o violino, não aconteceu nada. Nossa! Eu acho isso maravilhoso. Sim. Falei, cara, olha o quanto você tem que estar atencioso, né? Alinhar, exatamente. Gente, aconteceu. Não, tá tudo certo. Não vai. Acabou. Sobre minha corda, vamos parar. Não, filho. A música continua. Você entendeu? Né? E outra coisa que aconteceu, bem parecido, mas que não tinha como trocar de instrumento. Além do violoncelo que chega aqui, tem um contrabaixo, que é quase 1,80 m o contrabaixo, né? Que é mais grave ainda. E existe outra situação, por exemplo, tem uma forma em música chamada concerto grosso. Nesse concerto grosso tem a parte da orquestra em geral e em algumas partes tem instrumentos solistas. Então, por exemplo, a orquestra toda toca e do nada tem um solo. Então, por exemplo, um quarteto ou um quinteto vai fazer aquele solo específico. Então tinha um solo de violino, segundo violino, viola, violoncelo e o contrabaixo. E eu tava nesse concerto, eu tava na estante pertinho dos contrabaixos, então eu ouvi o solo dele. Aconteceu a mesma coisa no contrabaixo. Eu não sei como, porque é uma corda grossa a corda. Para estourar uma corda de contrabaixo, meu amigo, você tem que arrebentar o negócio, né? E aconteceu a mesma coisa. A corda estourou do primeiro contrabaixo. O contrabaixo é enorme, não dá para trocar de instrumento. Sim. O que a gente faz nessa hora? A corda chora. Então, não é? Foi assim, foi literalmente uma explosão. Foi quando estoura a corda, e o baixo fazendo um barulho enorme, né? Enorme. Não, eu até assustei, porque como eu não tava fazendo solo, eu tava só ouvindo eles, eu assustei assim, foi um e do nada, tipo assim, vamos dizer que, sei lá, o baixo tava continuou tocando. O que aconteceu? O segundo contrabaixo estava do lado dele, como estourou a corda, ele continuou a fazer o solo. Ou seja,
ele não podia dar o instrumento, Sim. então, porque é enorme, mas não, A sua função, tô aqui no contigo. caso. Ou seja, mesmo que você não esteja tocando, você tem que estar ligado, principalmente o segundo, né? Porque se acontecer alguma coisa, a música tem que continuar. Entende? Gente, que... Então são ensinamentos que eu levo pra vida, né? Não só na música, mas qualquer coisa que você for fazer, né? Aquele espírito de equipe, né? Mesmo. Gente, o pessoal não dá muito valor, né, ao músico, mas olha só a capacidade que ele tem que ter, né? Porque tem coisas que a gente trabalha que se você não faz aquilo, você não sabe fazer as outras coisas. Perfeito. Né? Perfeito. E ali você tem que estar preparado pra tudo. Olha que doideira. A gente vê o pessoal tocando, acha lindo, mas tipo, não sabe a gravidade do negócio, como é sério, né? Como não, isso é de trabalho em equipe, né? Porque, imagina, olha, e eu falo isso com meus alunos, cara, você tem que ter muito orgulho de você. Porque, olha só, para você conseguir fazer um som num violoncelo, você tem que puxar o arco de uma maneira correta, usando o peso do seu braço, né, de uma posição exata. A sua mão não é igual no violão que tem traste. Ou seja, se você coloca o dedo aqui e o dedo aqui, é o suficiente para uma nota sair totalmente errada. Então você tem que ter uma precisão na sua mão tão grande para você acertar a nota no ponto certo, com uma qualidade sonora certa, com um vibrato certo, né? Olha quanta coisa que você faz, igual dirigir um carro, né? Ou seja, são pequenas coisinhas que você vai trabalhando, você vai transformando. Além desse trabalho pessoal, você tem um trabalho em conjunto, né? Então é muito que te ensina. Mas enfim, infelizmente no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, né? Mas seria excelente. Eu acho que música, esporte, arte marcial é algo essencial que vai trabalhar tudo que você precisa para sua vida. Tudo. Mesmo que você não seja alguém profissional nessa área, mas só de você saber, né? Isso te dá uma vantagem, né? Muito grande. Muito grande. Que legal. É top. Então, Abner, mas suponhamos, somente no Brasil, vamos pegar a realidade do Brasil, né? Tem um jovem que é apaixonado por música. Aí os pais falam, olha, meu filho, mas se você fazer música, você vai passar fome. Vai fazer uma faculdade, sei lá, de direito, medicina, vai estudar para fazer medicina, vai fazer que seja outra. Mas música não, mas ele gosta da música. E aí, ok, vai fazer música. Suponhamos que ele faça essa música e onde que ele quer chegar, esse jovem? Ele quer tocar somente para... Porque no Brasil, eu falo que o Brasil, principalmente a classe mais baixa, ela se torna muito mais restrita a certos lugares. Sim, não porque tem acesso, geralmente quem acompanha mais músicas clássicas, que tem um poder mais aquisitivo, uma cultura mais elevada, vamos dizer, financeiramente falando, mas o pobre não. Então ele tem que sair realmente furando barreiras para ele chegar a esse público que pode dar o sustento para ele. Exato. Certo? Exato. Mas se ele é lá na cidadezinha pequena, mas ele é apaixonado por música, e geralmente aquela paixão vem, primeiro contato às vezes pela internet. Nossa, ouvi, gostei, e começa aquela curiosidade. E aí vai em busca daquilo. Sim. Mas o que você aconselharia para esse jovem? Eu já aconselharia primeiro para os pais. Se os pais pelo menos não atrapalharem, já está excelente. Sim. Porque assim, se o pai não dá um suporte, pelo menos, vamos assim, se o pai não está de acordo e faz questão de dizer que não está de acordo, já vai ser muito mais difícil. Matou o sonho. Porque a dificuldade já é tamanha, se os pais não colaborarem, não ajuda. Se o pai puder colaborar, né, assim, dar o suporte da melhor forma que ele puder, se não conseguir ajudar de jeito nenhum, né, que foi o meu caso, meus pais não conseguiam me ajudar, né? Pelo menos não atrapalha falando ruim, entende? Desanimando a pessoa. Então esse é o primeiro conselho que eu dou. E conselho para quem realmente quer aprender, cara, vai atrás. Porque assim, mesmo que você não chegue, que nem o meu objetivo final é realmente tocar numa orquestra. Esse seria o meu objetivo final, uma orquestra da Europa. Para ter algo fixo, né? Que eu ficasse seguro, vamos dizer assim. Sim. Mas eu lido com as minhas circunstâncias todo dia. Então a gente tem que sempre se adaptar. Mas, enfim, mesmo com as circunstâncias, eu nunca deixei de buscar me aperfeiçoar e melhorar no violoncelo.
Teve época, além desses, né, dessa rotina que eu falei pra vocês, teve uma época, por exemplo, que eu viajava toda semana, às vezes até 2 vezes por semana, viajava 1h30 até Tatuí pra ter aula de violoncelo, né? Fazia essas loucuras, eu levava o violoncelo pro Bradesco, deixava no quartinho lá, porque depois eu ia ter aula, né? Levava pra escola, porque eu fiz desde do ensino médio até a faculdade, sempre fazendo violoncelo, sempre buscando oportunidades. Né? No Brasil eu consegui muito essa parte de casamento, então eu fazia evento todo final de semana. Trabalhava a semana toda, no final de semana eu vou fazer o que eu quero, entende? Então assim, o que eu falo, o músico mesmo, eu acho que o dinheiro ele é uma consequência. Se ele quer fazer música para ser rico, não faça. Porque não é esse o ponto. Eu acho que o que move a gente é muito mais do que o dinheiro. É realmente a paixão, é realmente sabe, a sensação de você estar tocando, de você fazer música com pessoas que também, sabe, cada um tem a sua história, cada música tem a sua história, e depois a gente conseguir juntar aquilo, fazer música até com quem nem fala a sua língua, mas você consegue conversar através da música. É uma música universal, né? É maravilhoso. Não, e eu tive, né, e assim, vindo pra Europa, no Brasil nem tanto, mas vindo pra Europa, eu tive a oportunidade de tocar com russo, com francês, com belga, com chinês, com japonês. Imagina, japonês, mal e mal fala lá o inglês pra gente se comunicar, mas a gente fazia música. Entende? Então é isso. Então a música é muito mais voltada para paixão, Sim. né? Do que pro dinheiro, assim. O dinheiro é uma consequência. Você sendo um bom músico, você vai começar fazendo contatos, fazendo um bom trabalho, tocando bem, esses contatos vão te passar para outros contatos. E assim você vai crescendo, e assim você vai ganhando, e assim você vai ganhando, né? Como você falou num caso, né, alguém do interior que não tem acesso. Quantos amigos que eu tive, né, na parte da música, não tinham acesso na cidade deles, pegou a malinha deles, vou para a cidade grande, vou trabalhar com alguma coisa, vou para uma república, vou alugar com um amigo e vou fazer o que eu quero. Então é isso, então é você ir atrás mesmo não esperar cair do céu. Realmente, isso é também outra coisa, né? Na sua pergunta você falou que normalmente a música clássica está voltada para uma elite. Mas na verdade não, claro, eles têm uma facilidade maior, sim. Mas a música clássica, ela é para todo mundo. E o projeto social me ensinou muito isso, né? Esses projetos sociais, eles realmente trazem o que acha-se que é de elite e fala, não, cara, não é bem assim. É só fazer isso, você também pode chegar lá. Né? Um dos maiores maestros da atualidade, que é o Gustavo Dudamel, venezuelano, se eu não me engano, ele veio de um projeto social venezuelano. É mesmo. E hoje é um dos maiores maestros do mundo. Olha que coisa. Que legal. Então é realmente... Seria aquela frase, não importa de onde você saiu, mas sim onde você quer chegar. Perfeito. Da onde você saiu não é sua culpa, mas aonde você vai chegar é 100% de responsabilidade sua. Né? Verdade. Não é realmente se... A gente, às vezes, coloca muito empecilho onde não tem. Sim. Sendo que era assim, em vez de ficar pensando no empecilho, pense em como resolver ele e vai pra frente, meu amigo. É verdade. Eu acho que é isso. Isso é o que resume. Não só na música, em qualquer coisa. Né? A gente realmente é capaz de tudo se a gente estiver disposto a pagar o preço. Né? É verdade. Abner, muito obrigada, tá? Pela sua oportunidade de poder ouvir a sua história. Você fala, na verdade, com a música, com a paixão, que, né, chega lindo, a gente olha com outros olhos, né? A gente aprende de uma outra forma, porque ele fala com uma paixão e é muito bom mesmo. É muito bom saber que tem pessoas fazendo o que amam, fazendo o que gostam. E para finalizar, você pode deixar o seu contato, fala o que você faz, divulgar o seu trabalho. Claro, eu tenho um canal no YouTube, que é Abner Borges, né? Lá tem vários... E nesse canal do YouTube eu uso muito também para ajudar na parte da igreja. Como a gente tem uma orquestra, na igreja tudo é voluntário na congregação. Então eu uso muito esse canal para poder falar com essas pessoas que às vezes estão em igrejas lá no sul da Bahia, né? Enfim, que não tem acesso a um professor. Eu uso esse canal para poder dar dicas de violoncelo, para ensinar, para ter uma referência de como tocar os hinos. Então nesse canal vocês vão achar bastante coisas desse tipo. Meu Instagram é Abner Borges. A gente vai adicionar. Isso, beleza. E aí também lá tem algumas diquinhas, algumas coisinhas, né? Preciso voltar ativa lá. Ultimamente não tenho postado tanto, mas fiquem à vontade lá. É um canal bem aberto.
E também, aproveitando, se vocês me permitirem, como Claro. eu citei, nós temos um quarteto, é o Irapuru Bruxelas Quarteto. É um quarteto que nós montamos com amigos brasileiros também, todos os integrantes do quarteto são brasileiros, e a gente está começando esse projeto para trazer um pouquinho da música brasileira para a Europa também, a música clássica brasileira. E nós teremos um concerto dia 13 às 16 horas, na La Viale. É uma igreja, né, que fica ali no Chaussée de Vabre, pertinho do Bruxelas Luxemburgo. E nós vamos estar lá tocando, vai ser entrada gratuita, se quem quiser vir lá nos prestigiar, vai ser muito bacana. Eu vou com certeza. Espero todos vocês. É gratuito, gente. Pois é, aproveita. Obrigada. Obrigado a Agnes. vocês, gente. Valeu.